E agora, para dar sequência ao nosso painel, eu quero convidar, dentro desse nosso assunto, né, da irrigação como fator de desenvolvimento econômico, a nossa amiga Ariana Sgarioni. Ela que é enóloga. Ariana, ela é enóloga, presidente da Associação Paulista de Produtores de Uva, Vinhos e Derivados e presidente do Conselho Regional de Turismo do Circuito das Frutas. Então, bem-vinda, Ariana, muito obrigado. Fique à vontade. Só vou pedir licença para você. Para colocar esse captador na sua... Oi, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer ao Ricardo por toda a instrução, as conversas que a gente teve durante esse tempo, pelo convite, o Denizar também, que eu já conheço há algum tempo. Quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o meu setor aqui hoje. E aí o meu desafio foi esse de falar sobre a irrigação como um fator de desenvolvimento econômico, mas explorando o tema do enoturismo. Como que eu posso? É que eu não sei se vai... Obrigada. Bom, para contextualizar um pouco e a gente mostrar a importância que o enoturismo tem dentro do setor vitivinícola, em especial do setor vitivinícola paulista, eu trouxe alguns dados aqui, que agora na tabela está um pouquinho pequenininho, mas eu posso falar para vocês, né? Atualmente, né, o Brasil, na verdade, ele é a maior economia da América Latina. E por que isso é importante? Se a gente for parar para avaliar, aqui é uma tabela da OIV, né, que é a Organização Internacional da Vinho e do Vinho, e que mostra ali que o Brasil tem o consumo de vinho é cerca de 3 litros per capita. Isso é baixíssimo se a gente for pegar ali os Estados Unidos com 33 litros per capita. Ou seja, nós temos um consumo baixo de vinho dentro do nosso país. Isso, por um lado, pode ser visto como um problema, né, uma situação ruim. Mas, por outro lado, outros países estão olhando isso como um potencial. Por quê? Porque nós somos a maior economia da América Latina, ou seja, somos um país com um bom desenvolvimento econômico interessante. Se bem que assim, nós não vamos apresentar mais nada depois. Que a gente tem 155 milhões de pessoas legalmente autorizadas a beber, né, uma bebida alcoólica. E que tem um consumo baixíssimo de vinho, ou seja, é um mercado a ser explorado. E é isso que esses países, né, que exportam muito vinho, estão olhando. E quando a gente pensa, então, nessa dinâmica, a gente sabe que o Brasil tem um grande mercado. E aí a gente passa para um outro tópico importante para a gente avaliar, que os principais países que importam vinho para o Brasil atualmente são Chile, Portugal e Argentina. E aí, se a gente olhar o preço médio que entra esse vinho no país, é um preço de cerca de, vamos botar ali, 2,7 dólares. Ou seja, não é um preço alto, né? Pensando que você está trazendo vinho, exportando, pagando imposto, enfim, esse vinho entra aqui a esse valor. E isso acaba sendo um problema para o nosso setor. Porque os outros mercados, países importantes, fortes produtores de vinho, estão olhando o Brasil, falando, ó, lá eles bebem pouco vinho, ou seja, a gente tem um grande mercado a ser explorado e a gente consegue colocar o vinho lá a um preço baixo. E aí, a gente entra num terceiro ponto que a gente precisa olhar. Que, olha, nesse terceiro tópico aqui, os valores aportados de programas que esses países têm para incentivo da cadeia vitivinícola. Ou seja, a gente tem Portugal, Espanha ali investindo bilhões, Itália, quantos bilhões aí de euros no setor, incentivando a produção do vinho. E aí todo esse vinho está escoando, não só para o Brasil, obviamente. Ou seja, a gente tem países investindo fortemente no setor vitivinícola e que o final do vinho está sendo o Brasil. Isso começa a moldar fortemente o nosso mercado. E aí, eu vou pegar um pouquinho o gancho que o Ricardo deixou aí, falando um pouco da vitivinicultura.
O ano passado começou-se, então, essa questão sobre reforma tributária, e a gente, enquanto setor, a gente visitou o Senado, a gente tentou sensibilizar alguns deputados, alguns senadores, mostrando o que o vinho tem de benefício, porque a gente não pode olhar o vinho, bom, do meu ponto de vista, a gente não pode olhar o vinho só como uma bebida alcoólica e ponto, né? A gente tem benefícios que a vitivinicultura traz para o setor. Que benefícios são esses? Por exemplo, citei alguns. Agrega valor à pequena propriedade. Por quê? Quem aqui no Brasil já visitou fazendas de hectares, 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 hectares de vinhedos? A gente não tem. Geralmente são pequenas propriedades. Muitas dessas propriedades são propriedades familiares, que fortalecem a economia local. Por quê? Se a gente for comparar com outras culturas, a mão de obra empregada dentro do vinhedo é muito maior do que você pegar grandes culturas, que é tudo muito mecanizável. Então, a gente tem um uso de mão de obra por hectare muito elevado comparado a outras culturas. E isso ajuda a gente a fortalecer a economia local e fortalecer a sociedade da região. Auxilia na fixação do homem no campo, porque a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil. Eu vou dar um exemplo aqui da minha propriedade. Então, eu sou de Jundiaí, eu tenho um pequeno sítio lá de 12 alqueires, e que se a gente sobe no alto do meu sítio, eu vejo 4 condomínios. Antes eram meus vizinhos, que eram produtores de uva Niágara, igual era meu avô. Hoje em dia eu vejo 4 condomínios formando lá. E o que está acontecendo? A gente está vendo uma nova fase de êxodo rural, né? Que a gente estudou lá atrás, né? E que isso está muito fortemente hoje em dia acontecendo ainda. Aí a gente também auxilia, então, nessa resistência à especulação imobiliária, porque hoje em dia o valor da terra em algumas regiões está altíssimo, e o cara que está sem incentivo de produzir no campo, que está enfrentando vários problemas, ele está indo embora. Favorece a manutenção da paisagem rural e da beleza cênica, porque, voltando ali ao meu sítio, antigamente eu subia no alto do meu sítio, de um lado eu vejo a Serra do Japi, do outro lado eu vejo as montanhas ali que são do lado de Jarinu, né? Era lindíssimo. Hoje eu vejo 4 condomínios formados e uma indústria de energia solar lá, aquelas placas que eles põem, né? Então a gente está mudando a paisagem local. E a viticultura é uma das culturas que ajuda a manter isso, né? E preservar a drenagem de água no solo também. E aí eu vou fazer um parênteses em relação a isso, porque levando um pouco em relação ao que o Ricardo falou, e eu vou falar sobre um programa, porque aí assim, coloquei os problemas, né, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Coloquei os problemas. Mas o que eu vejo como solução? Hoje em dia o agricultor, especialmente o pequeno agricultor, pequena propriedade, pequenas culturas, o cara precisa de incentivo para ficar ali, porque tá difícil. Não eu não tô aqui, não vim aqui chorar pitanga de nada, mas tá difícil se manter no campo. Então, a gente tem um exemplo de um programa, que é um programa bem famoso aqui na minha região, que ele foi implantado pela Prefeitura Municipal de Louveira, uma cidade aqui próxima, né, para quem não é daqui. E esse programa ele tem um eixo central que eu achei interessantíssimo e eu acho que caberia aqui nessa apresentação. Qual é o eixo central? Eles conseguiram provar que a área cultivada com frutas, né, com fruticultura bem manejada, é uma área produtora de água potável por infiltração. Ou seja, além disso, ela sequestra carbono, né, e contribui com o abastecimento do município. E isso foi implementado através de pesquisas, e isso se justifica quantitativamente, ou seja, eles conseguem saber quanto de água está infiltrando, porque hoje em dia na nossa região também está tendo muitas crises hídricas, né? Então eles conseguiram provar a relação da fruticultura com essa infiltração, com essa geração, com essa captação de água, e que isso ajuda a manter o município. E aí, com os objetivos dele, foi frear a expansão urbana nas áreas de manancial, aumentar a área com o cultivo de frutas, recuperar e preservar as áreas de preservação permanentes, promover a sustentabilidade econômica e ambiental e incentivar a sucessão familiar na propriedade rural. E aí, como que eles fazem isso? O município
os agricultores, lógico, né, isso tem várias etapas envolvendo sustentabilidade, envolvendo todos, né, são etapas que eles têm que passar os agricultores, mas eles recebem R$ 6.937,22 por hectare por ano para eles manterem a fruticultura. E esse programa recebeu um prêmio agora de política pública para incentivo e apoio da agricultura familiar. Então, esse tipo de programa mostra o que você estava falando, que o agro não veio para prejudicar ninguém, né? Bem pelo contrário, se for uma agricultura bem manejada, ela ajuda, inclusive, a manter a cidade, né? Então, esse tipo de programa, eu acho que é alguma coisa que a gente precisaria investir para conseguir manter o cara no campo e não querer vender para condomínio, né? Que é isso que está acontecendo na região, pelo menos na minha, né? E em vários outros também. E aí, eu trouxe aqui, porque aí a gente vai falar, tudo bem, então a gente está falando de São Paulo e aí você veio aqui trazer Mendoza, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas a gente tem um outro problema dentro do nosso setor, que é os dados. A gente não tem dado. A gente tem muito poucos dados para a gente poder trabalhar em cima deles. Eu tenho uma empresa junto com meu marido que se chama Enoconexão. É uma empresa que a gente faz venda de uva, esse é o nosso intuito, né? Esse é o nosso negócio. Mas a gente entendeu que o nosso setor precisava de informações. E aí a gente faz um evento técnico gratuito todos os anos, que a gente traz profissionais de todos os lugares do mundo para falar sobre algum tema importante para os produtores de São Paulo. É um evento gratuito que a gente promove. E o ano passado nós recebemos o senhor Marcelo Reynoso dentro desse evento, que ele é diretor de desenvolvimento turístico e inovação de Mendoza. E aí ele trouxe alguns dados sobre o enoturismo de Mendoza. E ele ficou bem impressionado com a região, porque ele falou, olha, gente, vocês precisam fazer um observatório e vocês precisam investir nisso. Investir no enoturismo porque é uma grande sacada. E aí eu vou mostrar algumas informações que ele trouxe para vocês. E quem quiser acessar, tem no canal Plantar em Casa, no YouTube tem a palestra na íntegra dele. E alguns dados que ele trouxe que me chamou a atenção foram os seguintes. Em Mendoza, o enoturismo, né, que é o turismo ligado às vinícolas, a passeios buscando a produção do vinho como atrativo, as vinícolas abertas ao turismo, no início desse processo, no ano de 2004, existiam 4 vinícolas em Mendoza que recebiam enoturismo. Em 2018, tinham 146 vinícolas. Em 2024, 230 vinícolas. Ou seja, entre 2018 e 2024, teve um crescimento de 7% ao ano. Por outro lado, em relação ao número de visitas que Mendoza recebeu, né, de enoturismo, em 2018 foram 1.148.694 visitas. Em 2004, 1.570.000 visitas. Ou seja, um crescimento de 5% ao ano. Ou seja, está tendo demanda e as vinícolas estão respondendo. Então não é uma coisa que a gente está imaginando, é uma coisa real. E aí vem outro dado importante aqui para o estado de São Paulo, acordar para a vida, né? Que a origem dos visitantes dessas vinícolas são 42% são estrangeiros, 48% são argentinos e 9% são mendocinos, cidadãos ali de Mendoza. E desses 42% estrangeiros, 51% são brasileiros, ou seja, o cara está saindo daqui, provavelmente daqui de São Paulo, das grandes regiões, principalmente, ele até citou isso na palestra, e estão indo fazendo turismo em Mendoza. Enquanto que, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais, a gente precisa aprender a divulgar o que a gente tem também, porque a gente tem, se o cara sair a 1 hora de São Paulo, ele acha no turismo. Então, a gente precisa aprender a divulgar o que a gente já está fazendo, né? E o ticket médio desse visitante é de $36. Só que, em um ano, o enoturismo está injetando só na vinícola, sem falar em hotel, estrutura, outros jantares, restaurantes, etc. Só nas vinícolas ele está injetando $56 milhões. Então, a gente tem mercado, a gente tem potencial, a gente tem dificuldade para botar vinho no mercado, porque o vinho que entra de fora entra a baixo custo.
E aí eu vou falar para vocês então sobre o que está acontecendo em São Paulo. Isso é um exemplo do que está acontecendo fora. Aqui em São Paulo, a gente não está ruim, mas a gente precisa melhorar em alguns aspectos. Hoje, a vitivinicultura paulista tem mais de 200 projetos vitivinícolas distribuídos em 49 municípios do estado. Esse foi o último levantamento de 2022 que a gente fez. A gente tem um novo perfil de produtor. A gente tem as regiões, são as regiões mais tradicionais, especialmente Jundiaí, São Roque, São Miguel Arcanjo e Jales, que são regiões produtoras de, principalmente de uva de mesa, um vinho mais dito antigamente como artesanal. E depois, agora a gente tem novos projetos surgindo com os vinhos de inverno, que tem outro perfil de produtor, não é uma vinícola familiar, é uma vinícola que vem de investimentos, né? E que está pulverizada pelo Estado. Mas esse novo perfil de vinícola fez o quê? Fez as regiões tradicionais começarem a também a se reinventar. E agora, se você entrar Jundiaí, São Roque, São Miguel Arcanjo, você já vê um movimento, você já vê vinícolas que estão produzindo vinho de inverno, que mudaram totalmente a sua forma de atuação, mas você vê, ou seja, uma nova fase também das regiões tradicionais, que estão se atualizando também para os vinhos de inverno e para esse novo perfil de turista que a gente está começando a receber. E aí os desafios são alto custo produtivo, inexistência de programas sólidos de desenvolvimento setorial, alta carga tributária, que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque senão a gente fica aqui até amanhã, escassez de mão de obra e dificuldade de acesso ao mercado. Então, o enoturismo, que é o segmento do turismo que se baseia no deslocamento de pessoas para visitar esses territórios vitivinícolas, é um potencial, um grande potencial para a gente acessar mercado. Então, a gente tem maior valor agregado do produto, valorização da cultura da uva e da elaboração do vinho, valorização e preservação das paisagens, histórias e cultura local e grande impacto socioeconômico regional. No ano passado, em agosto, o Estado de São Paulo, o governo do Estado, lançou as rotas do vinho de São Paulo. Atualmente são 6 rotas. E aqui eu deixei para vocês um pouco... Bom, todas as imagens que a gente está passando aqui são de vinícolas de São Paulo, né? Tirando essa. Essa daqui é a Terraços, lá em Amparo. Depois a gente tem Miqueleto, em Louveira. Beraldo de Cali, que é a minha vinícola em Jundiaí. Esse daqui é Mundo Novo, em Arandu. Vinícola Góis, que tem ali a colheita ao luar, né, que termina com jantar em São Roque. Vinícola DJ, em Pardinho, que tem esse tonel que você pode se hospedar lá dentro. E para finalizar, eu deixei aqui um pouco, conversei um pouquinho com o Ricardo antes, e aqui foi uma missão técnica que a gente fez lá para o Vale de São Francisco, e aí aqui mostrando, né, o que o Rio, né, fez na região, né? Na verdade, foi isso que aconteceu, né? Então, aqui a gente vê o Rio São Francisco, aqui a gente vê uma paisagem bem típica de lá, né, da região, mas com os vinhedos no fundo. E aqui é um passeio de enoturismo que eles têm, que você chega lá, você visita a vinícola primeiro, depois você vai com uma van até uma região lá do Rio, que daí você embarca nesse barco que chama Vapor do Vinho, e aí você faz o passeio pelas águas lá do rio e retorna, né, termina. Então, é um jeito que eles conseguiram achar de aliar o desenvolvimento que o Rio trouxe para a região, mas com o enoturismo, né, para a fruticultura e o enoturismo. Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. E aqui tem o meu contato, caso alguém queira falar comigo depois.